Vamos ficar de pé. Somente crer, somente crer. Vamos levantar as nossas mãos em favor desses pedidos de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estão esses nomes representados nesse caderno. E o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade, o pedido de cada um dos irmãos. Por isso entregamos a Ti, crendo que o Senhor já está operando. Pois o Senhor é riquíssimo em misericórdia. E nós amamos e precisamos urgentemente do Senhor para nos ajudar a vencer cada obstáculo que possa surgir na nossa frente. Seja enfermidade, seja o que for que vamos ter que encarar. Pai, que o Senhor seja o nosso guia em cada passo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um bom dia a todos com Jesus, nosso amado Senhor. Estamos muito agradecidos, irmãos. Assenta um pouco. Estamos muito agradecidos a Deus, por mais esta manhã. Sem dúvida nenhuma, será uma manhã, já está sendo, uma manhã abençoada para todos nós. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo numa hora que quando nasce uma criancinha, a criancinha hoje parece ter um valor muito maior do que tinha no nosso tempo. Porque no nosso tempo nascia tanta criança, bastante, Mas hoje para nascer um não é fácil, não. Parece que nós estamos vivendo numa hora em que o povo não quer criança. O povo gosta mais de um gatinho, um cachorrinho, porque não dá muito trabalho, Mas criança ninguém está querendo. Então aqueles que ainda querem, é um milagre que está acontecendo na hora que nós estamos vivendo. E graças a Deus, hoje nós vamos apresentar mais um nenenzinho aqui, A Estherzinha que veio dar notícia para mim primeiro de tudo. A Estherzinha falou: pastor, nós vai ter apresentação de uma criança. E quem será, hein? Ela falou para mim. Quem será? Então, aí depois o irmão Isaac veio falar comigo.
nós vamos proceder da forma, né? A criança, irmão, a criança, não importa, a criança, ela vai ser dedicada a Deus. Se amanhã aparecer uma criança que lá que a família do candomblé lá do coisa e desejar apresentar uma criancinha aqui, nós fazemos a apresentação. Criança. O casamento é outra coisa, que o profeta casou um casal da Igreja Católica e não casou o filho dele. Você vê como é que é, as coisas tem um detalhezinho e outro detalhe. Ele não casou o seu próprio filho. O profeta não casou o seu próprio filho. E depois casou um rapaz da Igreja Católica. Então tem coisa que é difícil você compreender. Eu já preguei em velório de pessoa cristã, eu já preguei em velório de pessoas que nunca foi batizado e nunca creu assim, mas fui convidado pela família para pregar no velório e eu preguei. Alguns deles que a pessoa não era cristão. O casamento, se parecer um casal de jovem que não é da igreja, que fala, pastor, nós queríamos casar, o senhor casa, mas uai, o que tem? O que vocês estão fazendo de errado? Casando, vocês estão fazendo é certo. Tem que casar mesmo. Que não pode viver uma vida de casado sem casar, né, irmão? Mas criança não tem culpa, não. Os nenezinhos não tem culpa de nada. Culpado é nós, os grandes, as crianças não. Então, eu fui convidado essa semana para me pregar num casamento. E eu respondi que eu vou orar e ver o que Deus pode me dirigir, porque é um dia de culto, de ceia em Itajubá. Vai ser dia 25 de março, os casamentos. E eu preciso ver como é que vai fazer. Mas estou convidado para pregar nesse casamento. O moço conhece a mensagem, embora não está congregando e tudo, mas conhece a moça, não, é da Igreja Católica mesmo. Mas ele ligou para mim e falou, pastor, eu sempre tive uma coisa no meu coração, que um dia eu fosse casar, o senhor é que tinha que fazer o casamento meu, mesmo. Ele conhece a mensagem, mesmo. Eu até não sei se ele é batizado, eu estou achando que ele não é, que ele não congrega, não é do nosso campo, é fora do nosso campo. Mas ele falou. Agora, o que essas pessoas estão fazendo de errado? Ele está fazendo certo, casar, não pode ficar sem casar. Então, nós vamos fazer o casamento. Entendeu? Nós vamos fazer o casamento do rapaz. Ele está desejando acertar a vida dele, nós vamos fazer. O casamento é... O profeta casou aquele casal no escritório e disse que foi muito bom, eles viveram muito bem. O profeta diz, não é o pastor que casa uma pessoa e nem o juiz que casa. Casamento é revelação de coração para coração. A gente simplesmente vai pedir a Deus, Senhor, abençoa eles, né? Na vida conjugal, no amor. Eu acho que aqui na terra ainda seria melhor se uma pessoa não estivesse congregando, mas estivesse vivendo bem em casa com a família, combinando bem o marido, a mulher, para criar uma família com temor de Deus. Porque o temor de Deus não depende de vir aqui na igreja, o temor de Deus é a educação no berço. E as mães, os pais ensinavam isso, mesmo sem ser cristão. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Eu acho que ainda é melhor uma pessoa que vive bem. Você já pensou
um casal de cristão que congrega, toma ceia, lava o pé e ficar que nem gato e cachorro brigando dentro de casa, coisa mais triste, muito pior. Apesar que tem gato e cachorro que combina bem. Eu vi lá na casa do Montúlio, parece que o gato e o cachorro estavam comendo junto, comendo a mesma ração. Eu acho que aquele gato, aquele cachorro está melhor do que muita gente, viu, irmão? Você já pensou um casal que diz nós somos cristãos e ficar que nem gato e cachorro brigando ou discutindo? Pensa que isso é bonito, isso é a coisa mais feia do mundo. Só que eu não estou falando de vocês aqui, porque aqui não tem ninguém brigando, discutindo. Aqui vocês se amam, respeitam um ao outro mesmo de verdade. E eu agradeço a Deus por isso. Também não sei por que eu estou falando essas coisas, porque essas coisas vêm vindo assim, que nem uma chuva, e a gente tem que falar quando Deus manda falar. Então é muito bom para nós. Eu creio que eu estou sendo ajudado, e vocês também, todos nós. Bem? Então hoje nós temos uma novidade boa, uma criancinha para ser apresentada. Como está nascendo pouca criança, então está tendo pouca apresentação. Então, quando tem uma, faz festa, né, irmão? Graças a Deus. Então, vamos fazer isso agora? Para nós iniciar, o irmão Isaac, a sua esposa, a irmã Daniela, vem aqui na frente, né, trazendo a criancinha para ser apresentada. Nós temos aprendido que não é o pastor que dedica uma criança para Deus. Tá? O pastor só vai fazer a oração dedicatória, mas não é ele que dedica. Quem dedica uma criança é o pai e a mãe da criança que dedica. É que vai fazer um compromisso com Deus de criar, porque se o pai e a mãe falar, Senhor, eu estou dedicando meu filho para o Senhor cuidar dele. Aí Deus responde, eu já enviei você e você para cuidar dessa criança. Os anjos que estão ao redor dessa criança chama Isaac e Daniela. Entendeu? Você é o anjo que Deus enviou para guardar o seu filho, para cuidar do seu filho, para dar bom ensinamento para o seu filho. Por isso está escrito, ensina o menino o caminho que deve andar. Então não é só dedicar, é fazer um compromisso de criar o caminho, a criança no caminho de Deus. Senão seria só como gerar uma criança e colocar nas mãos de Deus e procurar um jeito de gerar outra, coloca nas mãos de Deus, arruma um jeito de gerar outra. Nós temos demais isso no mundo hoje. E pessoa que tem 5, 6 filhos, tudo esparramado, colocou tudo na mão de Deus e continua no mundo. Aí não resolveu nada isso aí. Entendeu? Mas aqui eu creio que tem um casal que pelo menos está com essa intenção no coração de dedicar o seu filho, a sua filha, mas sabendo do compromisso de criar a menina no caminho de Deus. É bom a gente falar para esclarecer, para ajudar os pais. Que se amanhã ou depois tiver outra criança para ser apresentada, você já está sabendo. Entendeu? De que jeito que é. Entendeu como é que é? Então nós vamos fazer isso. E eu creio que nós vamos ser muito abençoados agora através do hino. Quem que vai cantar o hino? Vinde, meninos, vinde a Jesus. E é São Marcos capítulo 10, a leitura que nós vamos fazer para isso. Amém? Glória a Deus. Vinde, menino, vinde a Jesus. Vamos, quem sabe?
bênção da cruz. Aleluia. Não é esse não, irmão. Então vamos, né? Vi muito alto, vai ter que pegar um pouquinho mais baixo, não. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou os bênçãos da cruz. Os pequeninos, vinde a Jesus. Ele ganhou os bênçãos da cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde o Salvador. Mas não é que tá alto, aqui eu tô. Que alegria. Bom, agora pode ser que tá nessa altura. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou os bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria.
seja Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, esse é São Marcos capítulo 10. Nós vamos ler, né, as escrituras. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13. Jesus abençoa os meninos. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes trazia. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixa vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Então agora nós vamos proceder da maneira que a gente tem sido ensinado. O irmão Isaac vai falar o que está no seu coração, né? Dedicando o seu filho, e a irmã Daniela também. Eles é que vão fazer a dedicação, e depois nós vamos orar a oração dedicatória. Amém? Louvado seja Deus. Irmão Isaac, por favor. Deus abençoe toda a igreja, amém? Eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela saúde que Ele tem dado para nós, né, e pela essa bênção de Deus, né, que vem para alegrar a gente, alegrar a casa, firmar mais a gente, né, e gostaria só de fazer uma oração mesmo, amém? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia tão maravilhoso, ó Deus. Eu venho pedir, Senhor, a bênção do Senhor sobre nós, ó Pai, sobre a minha filha, ó Deus. O Senhor venha abençoar, ó Pai, a cada passo, Pai, onde que ela pôs a planta dos seus pés, ó Deus. Eu peço que o Senhor esteja guardando e guiando ela onde ela for, ó Pai. Que o Senhor esteja de olho nela todo o tempo, ó Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue dando saúde e abundância como tem dado a ela e a nós, ó Pai, para continuar guiando ela também, ó Pai, e trazendo para a igreja, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então a irmã não quer fazer oração, não, né? Não quer agradecer. Uma palavrinha só, então uma palavra aí, uma palavrinha só de agradecimento, dedicando ela nas mãos do Senhor, né? Tá bom, então tá joia. Então nós vamos orar, né? A oração dedicatória. Deixa eu pegar ela nos meus braços. Não sei se eu sei pegar. Eu acho que eu não sei pegar. Deixa eu lembrar. Jasmine Isabelle. Então vamos orar, né? Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está em meus braços Jasmine Isabelle, esta menina que é uma prenda preciosa, Pai. E o Senhor concedeu a vida para ela. E o Senhor, desde antes da fundação do mundo, já tinha visto isso acontecendo aqui. E nós cremos que o Senhor, Pai, ama as criancinhas. E o Senhor quer que nós cuidemos das criancinhas como a menina dos olhos do Senhor. Então, Pai, eu, como ministro do Senhor, estou orando, fazendo esta oração dedicatória, porque ela já foi dedicada pelo Pai, pela Mãe,
e agora nós estamos aqui para cumprir isso. Pai, crendo que o Senhor fará tudo de bom para ela. Então nós dedicamos, entregamos a Ti esta bela criança. Que o Senhor dê vida e saúde e que ela seja uma bênção para os seus pais e para a igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a vida desta menina em Tuas mãos, crendo que o Senhor já está operando e já está abençoando. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Primeiro, quando falava vovô, já todo mundo pensava que ele estava velho, né, irmão? Agora hoje o vovô está tudo novo. Vovô Paulinho, vovó Cíntia, glória a Deus. Tia Estherzinha, ai meu Deus do céu, minha amiga, você já é tia. Que é isso? Eu também queria ter uma tia, igual a Estherzinha. Mas você sabe que quando eu nasci, a tia caçula da irmã da minha mãe, ela estava com 1 ano e meio quando eu nasci. Eu tinha uma tia com 1 ano e meio de idade, já tinha uma tia. 1 ano e meio. A Estherzinha ficou tia com 5 anos, né? 5 aninhos, já é tia Estherzinha. Agora tem que respeitar a Estherzinha, porque já é tia, viu, irmão? Tá? Agora tem que respeitar, né? Glória a Deus. Mas a atmosfera, irmão Fraim, está muito boa. Até as pessoas mais velhas estão sorrindo hoje de alegria, né? Até o irmão Maurício riu agora quando eu falei as pessoas mais velhas estão sorrindo de alegria, irmão Fraim. Mas na Bíblia está escrito que até a tristeza tem que saltar de alegria na presença de Deus. Até a tristeza, as pessoas que olhar para o lado da tristeza, falam assim, mas a tristeza se converteu, né, irmão? Converteu em alegria, né? Graças a Deus. Estamos muito agradecidos, muito felizes, né? De ver as criancinhas chegando. E se nós não tornar como uma criança também, nós não chegamos. Nós não chegamos. E eu estava preocupado que hoje alguém ia pescar e não ia vir no culto, viu? Vai vir, né, Evanilson? Eu vou te falar uma coisa a você, viu? E eu, sexta-feira, lá na Ouro Verde, eu senti falta da voz do profeta lá, viu? Mas era o irmão Fraim. Mas o irmão Evanilson, ele estava com compromisso. Então ele não pôde estar no culto, mas hoje ele está aqui, graças a Deus, tá? A benção de Deus, né? Esse companheirismo aqui é bom demais, porque nós pode brincar, nós pode se alegrar junto, nós pode... Vocês podem puxar até a orelha do pastor, que ele aceita. Pode puxar, não tem problema. Vai saber se não tem alguém com vontade de puxar a orelha minha. Pode se manifestar, por favor. Pode puxar mesmo. Falou, pastor, o senhor não devia ter falado isso. Ô, pastor, o senhor não devia ter feito desse jeito. Ô, pastor, pode falar. Olha lá, o Oswaldo está coçando a garganta, que eu falei demais. O Oswaldo não fala, ele dá sinais, né? Ele fez assim, ó. Diz que eu estou falando muito. Glória a Deus. Ô, irmão, nós estamos muito agradecidos, está muito boa, a atmosfera muito boa. E eu não sei se é porque a gente gosta muito de criança, a gente teve um punhado, e quando vem uma criança nos braços da gente, parece que traz uma alegria muito grande para a gente, né? Criancinha. Então a gente acaba se convertendo. Mas eu estava falando para vocês a respeito do casamento, então eu estou em oração e Deus sabe como é que vai ser isso, tá? Quando a gente vai pregar em velório,
a gente não fala nada sobre o defunto, tá? A gente não fala nada sobre o defunto porque não tem necessidade de falar. O profeta diz que a vida dele fala muito mais alto do que aquilo que a gente poderia falar. Quando a gente vai pregar em casamento, é a mesma coisa. Quando vai pregar em casamento, a gente vai pregar uma mensagem num casamento, falando de casamento, né? Como é que você vai pregar uma mensagem de casamento e pensando em converter aquele povo, tudo que está ali no casamento? Como é que você vai pregar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo no casamento? Assim, casamento com pessoas que nem do tabernáculo não é. Aí você vai aproveitar o casamento para evangelizar, para pregar doutrina no casamento. Não tem jeito. Então eu estou dando essa nota para vocês saber. O pastor nosso vai pregar num casamento católico lá. O que ele vai pregar lá? Você vai saber que eu vou pregar sobre casamento. Vou pregar uma vida circular, normal, natural, como se ninguém fosse crente, porque a vida natural, o casamento é a vida natural. Embora para quem conhece a palavra de Deus, ele aponta para o casamento espiritual, mas isso aí não é que você vai fazer isso num dia e vai converter a alma num dia e vai converter o povo no casamento. Eu vou pregar num casamento lá e vai vir 20 pessoas para ser batizado em nome. Não é isso aí. Nós vamos pregar no casamento, é aquilo que o irmão Brana pregou. Ele disse: o casamento é 2 pessoas dentro de um barco. É isso que nós vamos pregar no casamento. É 2 pessoas dentro de um barco iniciando uma viagem, saindo da praia para entrar mar adentro. Nós vamos mostrar que o casamento, enquanto está começando, não é muito difícil a vez da pessoa sair fora do barco, não. Inclusive nós vemos demais isso, de pessoa que nem começou a viver ainda, já está separando. Mas está separando, sabe por quê? Está separando porque ainda dá pé. Dá para pular e sair andando na água ainda. Deixa entrar um pouco. 2, 3 anos de casado, 4 anos de casado, 5 anos. Aí vem uma criancinha. Aí vem 2. Vai, pula do barco agora para você ver. Pula do barco. Deixa as criancinhas sem pai, sem mãe, de qualquer jeito, para você ver o que vai acontecer. Se nós vamos pagar por isso ou não vai pagar? Essa é a realidade da coisa. Então nós vamos pregar isso no casamento. Entendeu como é que é? Para mostrar para esse casal que eles estão saindo numa viagem, essa viagem de uma certa altura para frente, a hora que vem um fio, ali já tem tubarão e baleia debaixo do barco, observando se alguém vai pular para engolir. Quando está só os 2, parece que dá pé, né? Desce. Parece que é menos mal. Apesar de que diante de Deus não é mal, mas parece que é menos mal. Mas a hora que começa a vir filhos, responsabilidade, aí eu quero ver a pessoa pular. Ele vai sair de dentro do barco e vai cair dentro da boca do tubarão. Pastor, casamento tem que ser um que vai remar e o outro tem que levar a latinha dentro do barco. Se ele furar, o outro vai jogando água para fora e o outro vai remando. Vai dar uma furada na funda. Vai tirando a água. Não é por causa do furo do barco que vai dar problema, né? Por isso que o casamento, irmão, é revelação de coração para coração. O absoluto do casamento é o amor. Porque o amor é que faz levar essa lata dentro do barco de prevenção. Vai que acontece qualquer coisa, nós já estamos
O problema é que muitos barcos furam e a pessoa não tem lata. Vai buscar lata onde, né, maldito? Aí você fala, pastor, dentro do barco não precisa de lata, porque pega a água com a mão mesmo e joga para fora. Mas se tiver entrando muita água, não dá conta de jogar com a mão. Vai dar problema mesmo. Então, agora nós aprendeu mais uma, irmão, que eu vou pregar no casamento. Gente, vocês estão levando uma lata. Se depois vocês quiserem escutar o casamento, você vai ver que foi falado isso. Mas se ele fizer um furo no lugar onde não tem jeito de tampar, então usa lata. Pra tampar o furo. Não, agora todos os casamentos que eu for pregar é muito bom. Eu não sei não se eu não levar uma lata para fazer uma demonstração, viu? Vou mexer com o negócio de copo, não. Copo você bebe um gole, acabou a água. Aí, ó, acabou. Pegar uma latona de 20 litros, irmão. Levar no casamento e botar em cima do canto, assim, ó. Eles vão ficar pensando, o que o pastor está fazendo com essa lata aí? Ai, isso vai ser bom. Ô, irmão, nós não podemos ficar enroscado muito tempo, né? Mas nós temos que entrar na mensagem. E a escritura que nós vamos ler, Deus abençoe o irmão Isaac, a irmã Daniela, que realmente o Senhor Jesus possa dar força mesmo para vocês, entendeu? Cumprir todos os requisitos que tem que se cumprir na vida de um casal, ainda mais agora com filho e tudo, então a responsabilidade é muito maior. A recomendação que eu tenho visto na mensagem para uma moça que está pensando num casamento, primeira recomendação é saber se aquele moço é trabalhador. Se não for trabalhador, irmão, nem que ele for falar que é cristão, nem que ele tomar ceia, nem que ele for batizado no nome de Jesus, se ele não for trabalhador, pode cascar fora que você vai ter que trabalhar dobrado para tratar dele. Já está entrando no barco furado. Aí tem que levar 2 latas. Essa recomendação. Então aí tem que descobrir. Uma outra recomendação é saber se o moço é dizimista. Se ele não for dizimista, casca fora. Porque senão ele não vai ter bênção na vida. A moça tem que saber. Entendeu como é que é? Eu quero saber como é que está a vida espiritual tua, moço. Você é dizimista, fiel a Deus mesmo. Graças a Deus sou. Então, esse é um passo positivo para uma moça que quer fazer um bom casamento. Pastor, por que um moço ser dizimista é tão importante assim? É tão importante? Se ele é fiel a Deus, você acha que ele não vai ser fiel para você? Eu creio até que um homem pode ser fiel para a esposa sem ser fiel a Deus. Eu creio também nisso aí. Mas eu nunca vi um moço fiel a Deus casar e ser infiel para a esposa. Isso não existe. Quando ele é fiel a Deus, ela pode segurar, meu rei, que ele vai ser fiel para ela. Entendeu? Oh, mas que escola já começou desse jeito, nós não nem leu a Bíblia ainda. Agora, e o moço? Tem que saber se a moça é dizimista, velho. Claro, se ela é dizimista, uma moça dizimista, você já pensou? Uma moça que ganha o dinheirinho dela e separa aquilo que é de Deus. Você já pensou no valor de uma moça dessa? No mínimo, crer no dízimo. Ela precisa crer. Se você perceber que você vai namorar uma moça e ela não crê em ser uma moça, não crê no dízimo, irmão, pode largar a mão, não vai dar nada, não dá futuro bom, mas de jeito nenhum.
Agora, se ela crê em ser uma moça dizimista, uma esposa dizimista, vai ensinar os filhos a ser dizimista, ofertantes na casa de Deus. O que é isso? É só alegria no coração. Vence qualquer luta que se apresentar pela frente. Não tem montanha que não seja destruída pela fé de uma pessoa que é fiel a Deus. Entendeu? Então agora vocês observam, a hora que aparecer qualquer coisa aí no caminho de vocês, que os jovens aparecem. Jovem aparece. Procura saber se o moço é dizimista, se ele é fiel a Deus. Agora eu estou falando de dízimo, eu não sei porquê, porque afinal de contas. Vamos, Maurício, vem cá, fala 2 minutos aqui antes da leitura da palavra. Você falou Malaquias 3, você acabou se comprometendo sem querer. Você falou Malaquias, ele citou a escritura, então fala, né, irmão? O dízimo é uma bênção. Ser dizimista é ser abençoado. É compromisso de Deus para conosco. Estar nos planos de Deus. Aquele dízimo ele vai ser usado na casa de Deus em favor das viúvas, dos necessitados. O pastor vai fazer o que está no coração. Então, o dízimo é uma promessa. Quando a pessoa é dizimista, tem uma promessa de Deus para ele. Eu gostaria de ler aqui Malaquias 3. Agora vamos achar aqui o versículo 10, né? Mas vou ler um pouquinho antes. Aqui. Não devemos roubar a Deus, nem duvidar da sua providência e justiça. O profeta foi feita uma pergunta a ele. Irmão Branham, uma pessoa que não é dizimista, ele entra no céu? O irmão Branham respondeu, não, ladrão não entra no céu. Então, isto é uma bênção que está envolvida. Você vê por que Israel, por que os judeus desenvolvem muito na terra, porque eles se preocupam com esse fator, pastor. Dízimo, entregar o dízimo na casa do Senhor. 10% do teu lucro é o dízimo. Então, eu vou ler aqui do versículo 7 em diante. Desde os dias que vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardaste, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então nós temos o dízimo e oferta. A oferta tem uma necessidade, tem uma coisa, então aquilo é falado na igreja, o irmão vê quanto que ele pode contribuir para aquela finalidade, aquilo de coração, não é? Agora o dízimo é 10%, não é? A palavra dízimo já é 10%, significa isso. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Isso não é promessa do homem, isso é promessa de Deus. E isso, pastor, me faz lembrar do tempo que meu pai estava numa situação muito difícil, estava perdendo a propriedade dele, e eu estava estudando lá em Alfenas, e ele
falava assim: Maurício faz economia. E eu vi que aquilo estava apertando, a coisa estava muito apertada, em algum ponto. E vim e comecei a ler a Bíblia e eu me converti. E ao ler a Bíblia, eu vi sobre o dízimo. Falei: papai, sabe o que nós precisamos? Entregar o dízimo. Está escrito lá: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos entregar o dízimo. E naquele ano de 81 tinha dado uma grande geada. E ele tinha colhido muito pouco café, mas muito pouco. Falei: mas entrega-se mesmo, vamos entregar. É pouco, mas entrega desse pouco. E ele entregou. Porque Deus falou: fazei prova de mim. E as portas começaram a se abrir, gente. Abriu gente para vir para colocar um gado, abria outro para fazer uma sociedade disso, uma sociedade daquilo, e foi abrindo as portas. E ele devia mais da metade da fazenda. Em 4 anos, Deus abençoou, uma bênção tal, que o café nunca teve um preço tão grande como 1986. Deus abençoou de tal maneira que ele colheu muito café naquele ano que deu muito preço. E Deus, através daquilo, pagou todas as dívidas e sobrou. Então a gente vê a experiência nossa do dia a dia. Nós vemos que a palavra do Senhor se cumpre. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que os judeus têm a maior riqueza do mundo? Porque são dizimistas. Eles se preocupam com isso. Eles se preocupam em fazer a vontade do Senhor. Mas isso é do Velho Testamento? Não, Mateus 23, 33. 23, 33? 23, 23. Diz assim: porque dais o dízimo do endro e do cominho, fazei essa, vamos ler lá. Fazei essa sem omitir aquelas. Mateus 23. Então o dízimo, ele não é só do Velho Testamento, ele é do Novo Testamento. Do Novo Testamento também, né? Mateus 23, 23, né, irmão Marcos? E onde fala assim: ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas sem omitir aquelas. Deveis, então é uma ordem de Deus. Dever é uma ordem de Deus. Vocês deveis fazer isso, façam isso, deveis fazer isso, sem omitir. A palavra omitir, sem deixar de fazer aquilo, sem deixar de pagar o dízimo. Então nós devemos pagar o dízimo. Você quer ser abençoado, moço? Você quer ser abençoado, mais velho na vida? Tira o teu dízimo. E Deus falou: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo já vem lá de antes da lei. Jacó já separou, Gênesis 28, os dízimos lá. E ele foi abençoado. Ele saiu com grande riqueza lá da Medo-Pérsia. Quando ele foi lá para casar, lá naquela região, e ele voltou. E ele voltou com uma grande riqueza, com muita riqueza. Nós sabemos que as riquezas aqui são provisórias. A nossa grande riqueza é Cristo no nosso coração. Está escrito que a uns ele dá bens e a outros não. Mas seja da forma que Deus tem para cada um de nós. Nós somos dizimistas, nós vamos ser abençoados. Não vai faltar o teu pão. Não vai faltar a tua necessidade. Deus vai te dar o controle. Os remédios não vão ficar entrando em tua casa, porque Ele vai te abençoar. As consequências que viriam, Deus vai repreender o devorador. Vem a peste, a praga, a coisa, Deus vai repreender aquilo lá. Deus vai tomar controle, porque você está entregando o dízimo. Certa vez, o irmão Brana foi em um determinado local e veio uma mulherzinha e entregou
um dízimo para ele e falou: isso aqui é dízimo. E era muito pouco, pastor, era muito pouco. E ele falou: vou devolver esse dízimo para essa mulher. E o Espírito de Deus falou com o profeta: não tire a bênção da minha serva. Deus tem uma bênção para você. Atenta-te para isso e você será abençoado. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom, eu não vou falar sobre dízimo agora, que nós vamos entrar na mensagem, mas eu quero o seguinte: se tem um irmão aqui que está com o coração queimando e deseja também falar alguma coisa, dá um sinal com a mão para mim. Eu vou abrir o espaço para mais uma pessoa. Eu sei que tem muitos que às vezes gostaria de falar qualquer coisa sobre isso, né? Se tiver, você levanta a sua mão. O irmão Paulinho levantou a mão aqui, então por favor, então chega aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vou contar só um testemunho sobre dízimo. A minha esposa ali sobre dízimo, ela sempre, mas no começo lá, ela puxava minha orelha. Você tirou o dízimo? Tirei, está guardado. Ela ganhava o dinheirinho dela, sempre, às vezes, eu passava tempo de vir aqui na igreja, sempre ela vinha. Quando ela vinha, devolvia o dízimo. Mas assim, que ela ganhasse R$1, ela tirava o dízimo, ficava lá. Ela vinha, falei: entrega o dízimo hoje você veio, entrega. Tá bom. E teve um certo dia, eu peguei o dízimo e saí da cidade. Saí da cidade, quando veio, fomos andar para a roça. Aí, eu com aquele dízimo no bolso, na parte da manhã, eu vim aqui na igreja e tirei o dízimo, só que eu segurei R$20 do dízimo, que já estava separado. Aí eu pus no bolso, assim, que mais tarde eu vou beber uns golos com ele. Eu pensei desse jeito ainda. E saí para a roça e em determinado lugar o carro deu problema. Falei: mas... E eu entendi mais ou menos, olhei lá atrás, parece que está tudo certo. Falei: mas... Aí juntou lá, empurra para lá, empurra para cá, o carro não pegava. Aí vem a Toyotinha lá para cá: olha o que está acontecendo aí. O carro meu estragou aqui. Eu estou indo para Campestre. Você não quer que eu raste ela? Falei: vamos embora. Aí ele me trouxe o carro e a hora que ele pôs na porta de casa, falei assim: obrigado. Obrigado não, me dá R$20 aí, porque eu quero R$20 ter trazido você. Então é o testemunho que eu tenho de dar, isso aí. Deus abençoe a todos. Porque o dízimo é uma coisa que Deus abençoa mesmo. Deus abençoe. Que coisa tremenda, irmão Paulinho. Você ainda pensou: vamos beber uns goles com ele, né, irmão? Mas você sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando que o irmão Paulinho, mesmo antes da conversão, quando ele bebia uns goles, ele já era dizimista. Eu estava pensando nisso. Você vê o valor da coisa. Deus tinha que tratar com ele mesmo, né? Aí, o segundo ponto é que não pagou o dízimo, depois teve que dar para o homem lá, né? Interessante 20, né? Tinha que ser 20, o homem tinha que falar 20, ele não podia falar 10 nem 30, tinha que ser 20. É coisa... Ô, irmão, às vezes a pessoa pergunta, às vezes você pode pensar assim: pastor, eu queria saber se o senhor tem, assim, um testemunho para dar acerca de dízimo.
Uai, eu vou ter que falar alguma coisa também agora. Eu vou ter que falar. Irmão, quando eu comecei a ouvir essa mensagem, quando eu fui batizado, eu cheguei no pastor, que era o pastor na época onde eu fui batizado, e falei: pastor, eu queria saber do senhor a respeito de dízimo. Como é que é o negócio de dízimo? E o pastor começou a explicar para mim. Eu fui no escritório falar com ele, tá? E ele começou a explicar para mim que dízimo é a 10ª parte, como nós já ouvimos aqui, né? É 10%, é a 10ª parte. E ele explicando a 10ª parte. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei: pastor, e a casa minha? Como é que eu faço com a minha casa para me dizimar ela? Que jeito que eu tenho que fazer? Ele falou: quanto é que vale a tua casa? Eu falei: a casa minha vale. E eu tinha pagado 350 nela. Mas já tinha passado um pouco, ela já tinha valorizado um pouco, valia já uns 380, quase 400. Falei: ela vale mais ou menos 400. Nesse caso é melhor você errar para cima do que para baixo. Né? Então, se vale 380, pagar o dízimo de 400, ele fica melhor ainda do que pagar 380. Falei: vale os 400, pastor, mais ou menos. Ele falou: se o dízimo da casa tua é 40 mil, você tem os 40 mil para pagar o dízimo? Eu falei: não tenho, eu não tinha. Eu falei: eu posso pagar esses 40 mil do dízimo em parcelado, pastor? Ele falou: pode, não tem problema. Pode pagar em parcelado, sim. Eu falei: tá bom. Eu falei: então, o senhor pode dividir para me pagar 8 pagamentos de 5, 40 mil, para me pagar o dízimo da minha casa, para me dizimar a casa? Ele falou: pode. Ele pensou que eu ia pagar em 8 meses, 5 por mês. E eu também fiz esse parcelamento pensando em pagar 5 por mês. E saí da igreja alegre, feliz de ter parcelado o dízimo para pagar na casa. Ô, irmão, como está Deus no céu, eu nunca vi uma coisa daquele jeito. Foi num domingo isso. Na segunda-feira eu mexi com o negócio de vender porco, comprar porco, vender cavalo, comprar cavalo. Fez fila de gente na chácara minha na segunda-feira para comprar porco, para vender porco, para comprar cavalo, vender cavalo. Eu nunca vi uma coisa daquele jeito. E eu assustei de ver aquilo. Falei: mas não é possível, que coisa, que movimento, o que está acontecendo? No domingo que vem eu estava com 5 mil limpinho na mão para pagar a primeira parcela do dízimo. Aí fui para a igreja, cheguei lá, falei: pastor, está aqui, primeira parcela. Ah, mas você não é uma vez por mês que você vai pagar? Você conversou comigo domingo passado, já trouxe a primeira parcela. Falei: deu certo, pastor, deu tudo certinho, o dinheiro está aqui da primeira parcela. Peguei, mas fui naquela ali, mas foi aquela coisa mais gostosa. Aí fui embora. Na segunda-feira, fila de novo, tá? No outro domingo eu estava com 5 mil limpinho outra vez. Fui lá, levei. Irmão, eu paguei o dízimo em 8 parcelas semanal. Foi 8 parcelas de 5 mil. 2 meses eu paguei o dízimo da casa. Aí cheguei em casa, olhei a casa minha dizimada, falei para a Babete: nossa, você não sabe a alegria que está no meu coração de saber que essa casa está dizimada. Eu já passei aperto na vida, luta na vida, entendeu como é que é? Eu até hoje, eu não lembro se aconteceu isso aqui. Vocês podem levantar e falar, mas eu não lembro de um irmão ter chegado para mim: pastor, eu estou precisando de um socorro, e eu falar não. Eu estou precisando de uma ajuda, e eu falar não. Eu não lembro disso. E não lembro também de ter pedido dinheiro para ninguém. Até hoje, tudo é Deus que vai fazendo, vai movendo,
e vai suprindo as necessidades, é uma coisa que não tem jeito de explicar. E eu já passei tanta luta na vida, irmão, e eu tenho uma casa para morar hoje. Toda vez que eu olho na casa minha, eu lembro que ela foi dizimada lá quando eu comecei a ouvir a mensagem. E Deus tem sustentado essa casa que eu tenho, ela desde antes da mensagem eu já tinha essa casa. E eu tenho essa casa, o que eu tenho é essa casa. Entendeu? Então se eu não cresce em ser um dizimista, eu teria que ir para o inferno mesmo, não tinha outro lugar para mim, porque eu fui abençoado e estou sendo abençoado. Vocês não imaginam o que é isso. Isso aí não tem jeito de explicar. Eu até não sei porque que nós entramos nisso aqui hoje. Não tem como explicar isso aí. O irmão Lucimar parece que levantou a mão lá. Então vem, irmão. Esse culto está sendo diferente do que jamais. Eu tenho tudo anotado aqui. O que eu estou pensando. Eu saí de casa pensando. Hoje 6 horas eu estava lá no escritório, quando o Mondito chegou lá para pegar a compra, para ir buscar os irmãos na Taquaral lá, e eu vim de carro. Ele foi por lá para trazer os irmãos, porque o carro deles quebrou. Eu estava com a mensagem na mão, estudando sobre teofania. O que eu queria falar hoje era sobre teofania. Eu não sei porque que nós entramos nisso aí tudo. Ué, então vamos ver. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Então, a coisa é tão interessante que quando o Senhor Jesus fala no nosso coração, é lógico que a gente sempre cremos que é verdadeiro. E essa noite eu não tive paz a respeito disso que está sendo pregado. Se eu me lembro, acho que faz uns 2 ou 3 meses eu tinha conversado com o pastor a respeito do dízimo. Que eu não estava conseguindo dar o dízimo que teria que ser dado, porque eu sou aposentado, eu não trabalho mais, mas eu tenho o meu salário. Então, desse salário, é um compromisso meu para com Deus tirar meu dízimo. E eu não estava conseguindo. Eu cheguei no pastor, conversei com ele, ele me instruiu direitinho, porque, olha para ver, mesmo tanto tempo sendo da mensagem, ainda fica alguma coisa que a gente tem que esclarecer. E tem que ter uma pessoa que esclareça isso para a gente, porque somos falhos, né? Então o pastor me explicou direitinho. E tá, então essa noite eu não consegui dormir, pastor. Por quê? Eu recebi o meu salário dia 1º. Só que desse salário eu não tirei nem um centavo, deixei lá porque ele veio faltando. Então, como não posso dar o meu dízimo faltando, eu esperei por mim de ir lá no banco e acabar de receber o valor para poder passar o meu dízimo, né? E aí hoje eu levantei cedo, aí eu peguei e ia tirar o dízimo daquele dinheiro que está faltando. Eu falei, bom, aí não está correto, porque está faltando. Aí eu voltei o dinheiro lá e falei, segunda-feira eu vou no banco para ver se já liberou o restante do valor para mim poder dar o meu dízimo. Então tem coisa que Deus confirma no coração da gente que a gente tem que fazer a maneira certa, porque a gente não devemos ficar em falha nessa parte, né? Porque, como se diz o ditado, se Deus tem mantido o nosso lar com alimento, tem dado saúde, tem dado força para a gente continuar, então a gente tem esse compromisso sim de ser dizimista, e um dizimista fiel. Somos falhos, né? Somos falhos, mas nessa parte a gente temos que dar tudo da gente para a gente poder conseguir ser um dizimista fiel. Amém? É isso que eu gostaria de falar. Amém. Amém. É maravilhoso, né, irmão? Porque não é fácil, não, viu? O profeta diz que tem que ser por revelação. O profeta diz que uma vez ele estava passando um aperto muito grande e ele recebeu o salário que ele trabalhava também, pregava e trabalhava. Ele recebeu o salário dele e ele começou a tirar
tanto para pagar o mercado, tanto para pagar não sei aonde, tanto para força, tanto para água, não sei o que lá. E os compromissos que ele tinha, o dinheiro acabou. Tanto para farmácia, o dinheiro acabou. Ele falou, e o dízimo? Coisa não é fácil. Aí ele disse que ele teve uma inspiração e foi falar com o farmacêutico. O irmão Brana passou por isso. Ele foi falar com o farmacêutico e falou assim, disse que o farmacêutico era cristão também. Era cristão. Ele chegou e falou para o farmacêutico, escuta, será que tem jeito do senhor esperar um pouco mais, me dar-se um prazinho a mais para me pagar o senhor aqui? O farmacêutico falou assim, tudo bem, William Brana, não tem problema. Ele falou, sabe por quê? Porque eu tenho uma dívida mais apertada do que essa da farmácia, que eu precisava pagar primeiro. Aí o farmacêutico perguntou para ele, escuta, qual é que é a dívida mais apertada que você tem do que a farmácia? Qual é que é a dívida mais apertada? Ele falou assim, a dívida mais apertada é o dízimo que eu precisava pagar, senão não vai dar para me pagar o dízimo. O farmacêutico falou para ele assim, vai lá e paga o dízimo primeiro, depois você paga, eu vou para frente. O irmão Brana conta isso na Perguntas e Respostas número 2, ele conta esse testemunho. Então entendeu como é que é? Eu sei que se Deus quiser fazer chover dinheiro para pagar as despesas, tudo que tem que pagar e tudo, ele faz chover da onde se ele quiser. Ele queria fazer isso com a irmã Muzi. Entendeu? Mas não é isso. Deus quer provar a nossa fé. Ele quer provar o quanto que você ama a mesma causa de Deus. Se você ama a causa de Deus, você vai lutar mesmo. E outra coisa que eu vou falar para vocês, se vocês não fizerem economia, gastar além do necessário, não vai sobrar para pagar o dízimo. Tá? Você tem que economizar, você tem que gastar só o necessário, senão não vai sobrar para você pagar o dízimo. Você vai gastar todo o dinheiro e vai gastar o dízimo também. Vai gastar o dízimo. Vai. Vem cá. Você falou que é a primícia, você se comprometeu. Vem aqui. Vem aqui. O dízimo não é o que sobra. Nunca vai sobrar para você fazer isso. O dízimo é a premissa. Você tira primeiro ele. Amém. Isso aí é uma realidade. Se for esperar sobrar, não vai sobrar mesmo, não. Não vai sobrar porque vai aparecer coisa demais para engolir, porque o devorador, ele dá um jeito, ele sabe como é que trabalha contra você, para você não ser um dizimista. Entendeu? Agora, se você der uma arrancada de fé e separar o que é de Deus primeiro, aí sim, aí você vai conseguir chegar, porque Deus vai te abençoar, vai te ajudar e acabou. E quando você for pagar o dízimo, for entregar o dízimo na casa do Senhor, entrega nesse espírito de gratidão a Deus. Um espírito de gratidão. Espírito de gratidão. Senhor, tá certo que Jacó fez uma proposta para Deus, irmão Maurício, ele fez uma proposta para Deus, Deus aceitou aquilo. Gênesis 29. Ele fez uma proposta, se tu me abençoar, eu vou dizimar. Tudo bem. Mas e a noiva do Senhor Jesus, ela pode fazer uma proposta até o contrário. Ela fala, se o Senhor me abençoar, eu vou dizimar, e se o Senhor não quiser me abençoar,
ainda que eu tiver que economizar, tiver que comer bolacha seca, o profeta fala disso, com água, para poder não comprometer o dízimo. Mesmo que parece que eu não estou sendo abençoado, mas vou ser dizimista do mesmo jeito. Entendeu? Eu creio que Deus vai abençoar vocês. Quer dar uma palavrinha? Tá bom. Amém, mamãe. Tá bom. Na verdade, o ensinamento sobre dízimo é uma coisa, e pedir dinheiro para os outros é outra coisa, né? Na verdade, o ministério da mensagem não... Entendeu como é que é? E isso aqui não é porque a pessoa tem que ser dizimista, senão nada disso. Se a pessoa não tem ainda fé para isso, é claro, só de você crer que ser um dizimista é de Deus, se você não estiver dando conta, como nós ouvimos testemunho aqui de pessoas que não estavam dando conta, mas Deus é Deus, Eu conheci um irmão que congregou 10 anos conosco, entendeu? 10 anos conosco e nunca deu conta de ser um dizimista. Tudo bem. Mas um mês antes dele morrer, ele acertou a vida dele e com a esposa dele conversou e falou assim: olha, eu estou morrendo, mas eu estou tendo um peso no meu coração que eu nunca dei conta de ser dizimista. E eu vou morrer, mas por favor, o dízimo desse mês, tira o dízimo do meu pagamento e leva lá na igreja. A esposa dele levou o dízimo na igreja, que ele não estava nem podendo ir na igreja. E foi o dízimo que ele pagou e morreu naquele mês da frente. E ela continuou sendo dizimista. Entendeu? Ele foi embora, 10 anos congregou sem dizimar, e foi embora e deixou isso para a esposa. Na última hora de ir embora, falou: eu estou sentindo um peso, eu não estou bem para partir, leva o dízimo na casa de Deus. Ela levou o dízimo dele, ele foi embora, e ela continuou sendo dizimista. Depois ela morreu também, e entendeu como é que é? Então eles terminaram a vida deles sendo dizimista. Aqueles 10 anos que não dizimou, aquilo lá está tudo isso aí está tudo no mar do esquecimento. Sei lá se Deus está precisando de dinheiro, não é assim. Dízimo é para provar a fé mesmo. Deus quer, porque tudo que nós vai fazer tem que ser por fé, não tem? Na Bíblia não está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus? Tudo é por fé. Agora, se um pregador falar para o membro da igreja: não precisa dizimar, não tem necessidade, aí ele está sendo um falso profeta, porque a Bíblia diz que o dizimista tem promessa para ele, entendeu? Como é que um pregador vai ensinar que não precisa dizimar? A Bíblia fala que o dizimista tem promessa, e você vai falar que não precisa. Não, a gente tem que entender a fé de cada pessoa na hora certa, no momento. Tem aqueles que têm fé para separar o que é de Deus, e aqueles que não alcançou aquela fé ainda, entendeu? Mas Deus vai dar graça de nós alcançar tudo que nós precisamos. Não é só isso, não. Tudo que nós precisamos para o arrebatamento. Nome de nosso Senhor Jesus. Mas nós não podemos ensinar errado, não pode, tem que ensinar certo. Se a pessoa vai conseguir obedecer, vai ter fé para exercer isso, é outra coisa, entendeu? E eu creio que
Tem muita gente no nosso meio que não é dizimista, mas crê no dízimo, é porque não está tendo fé para alcançar a posição, entendeu? Mas aqueles que já têm fé para alcançar, orem em favor daqueles que ainda não têm, porque é um orando pelo outro e cada um, e vamos chegar no final da jornada. Nome do nosso Senhor Jesus. Nós engolimos o tempo sobre isso, eu não sei porquê. Tem coisa que acontece sem a gente saber. Lembrando que Abraão, que era o pai da fé, pagou dízimos. Quando ele voltou lá da guerra, ele pagou o dízimo, né? Abraão é o pai na fé. É nosso pai na fé. Então, se Abraão foi dizimista e ele é o pai na fé, então os filhos de Abraão, né, irmão? Filhos de Abraão são dizimistas. Crê no dízimo, são dizimistas. Então é uma bênção muito grande. Senhor Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé e ler as escrituras, que nós temos mais alguns minutos para nós mostrar isso aqui. A primeira carta de Pedro. Alguma coisa, ainda vou falar sobre teofania, porque estava no meu coração isso, e eu creio que mais alguns minutos é o suficiente, né, para nós conseguir. Mas essa preliminar aí, eu creio que, por certo, estava no plano de Deus, né, é claro, porque foi acontecendo sem programação nenhuma. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se reservar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Senhor Jesus, abençoa a leitura da palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Eu quero repetir o verso 3 com vocês assentados. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. E eu parei aqui na viva esperança e quis pensar um pouco sobre teofania, porque a coisa mais gostosa que tem, irmão, é você ter essa viva esperança, entendeu? Você sabe que não é todo mundo que tem isso, não é todo mundo que tem isso. Então, você, para ter essa viva esperança mesmo, você precisa entender o que significa teofania. Aí sim, aí você vai ter essa viva esperança. Uma pessoa que vive aqui na terra e não sabe o que significa o homem de dentro, o interior, ele não tem essa viva esperança. Ele tem esperança em muitas coisas, mas
a parte essencial mesmo da coisa, ele não tem. Por isso que o apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala sobre aqueles que não têm esperança. A pessoa não tem esperança. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É milhões de pessoas que não têm esperança. Entendeu como é que é? Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz que aquele que não tem esperança não tem fé, porque a fé é o firme fundamento daqueles que esperam, daquilo que você espera. Pessoa que não tem esperança é pessoa que não tem fé em Deus. Agora, você achar uma pessoa que fala assim, eu não tenho fé em Deus, você não vai encontrar ninguém. Todo mundo que você conversa, eu tenho muita fé em Deus. As pessoas ainda falam muito ainda. Eu tenho muita fé em Deus. Todo mundo, irmão, pode perguntar para qualquer um. Eu tenho muita fé em Deus. Muita fé em Deus. E na maioria dos casos são pessoas que não têm esperança, que falam isso. Afinal de contas, a pessoa que tem fé em Deus mesmo, ele nem precisa falar que tem fé em Deus. Pessoa que tem o Espírito Santo não precisa falar que tem. Não tem necessidade de falar que tem o Espírito Santo. Inclusive, a pessoa que é dizimista não tem necessidade nem de falar que é dizimista. Às vezes acontece um culto que nem hoje foi diferente, que a gente nem esperava de acontecer o que aconteceu. Mas na maioria dos cultos você vê que os cristãos nem tocam nisso, sobre dízimo, porque não tem necessidade de falar. Entendeu? A pessoa que é mesmo, ele não fala, às vezes não fala nada e é dizimista. Então tem esse detalhe. Provérbios capítulo 14, verso 32, a palavra de Deus diz que o justo, ainda morrendo, tem esperança. A hora que eu estava anotando essa escritura, eu não sei quem foi que falou, se foi o irmão Maurício aqui, se foi outro, que falou que o cristão não morre. Eu estava anotando essa escritura aqui de Provérbios capítulo 14 no escritório, anotando essa escritura, e foi falado aqui que o cristão não morre, e eu estava lendo aqui que mesmo morrendo o justo tem esperança. Coisa impressionante. Vocês lembram que foi citado isso aqui? Eu e aquele irmão do Vaticano estavam conversando lá fora. Ah, é? Que o cristão não morre? Então eu escutei essa voz, eu não sabia se era aqui ou que onde era que estava. Então eu escutei essa voz que falou assim, que o cristão não morre, ele dorme. Então é o senhor que estava lá, maldito. Então eu estava anotando essa escritura aqui. Entendeu? Aí você vai entender, porque a Bíblia diz, ainda morrendo, um justo ainda morrendo tem esperança. Por que tem esperança? Porque na verdade ele não vai morrer mesmo. Ele dorme, é coisa maravilhosa. Então é gostoso você observar isso aqui. Jeremias 17, a palavra de Deus diz, o verso 7, que aquele que espera no Senhor é uma pessoa bendita. Aí você vai entender por que Davi diz no Salmos 40, eu esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Coisa maravilhosa. Na mensagem Vida, a partir do 59, o profeta fala sobre a esperança da igreja cristã. Então agora eu quero entrar aqui bem devagarzinho, mais uns minutinhos, tá? A partir do parágrafo 59, o profeta fala sobre a esperança da vida cristã. Mas primeiro ele vai entrar lá atrás, na teofania, para chegar nessa esperança. Coisa mais gostosa. Quem não sabe o que significa teofania, não tem esperança. A pessoa tem que saber. O profeta diz assim, que a grande fonte da eternidade
era aquele espírito do amor. Essa era a grande fonte da eternidade. Aquele espírito de amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade. O profeta aqui, ele está antes da fundação do mundo. Ele está antes do verbo. Entendeu? Antes do verbo. Olha para você ver os milhões de anos-luz. Antes do verbo. Aquele espírito de verdade. Veja. E nessa perfeição, então, da existência do Pai, que era antes do Logo, era aquele espírito de honestidade, de amor, de pureza. Então, da existência do Pai, que é esse Espírito, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania. Foi dali que veio. Olha para você ver de onde que Jesus veio, irmão. A teofania de Deus. Teofania é a aparição. É o próprio corpo de Deus sendo manifestado. Deus trouxe à existência uma luz, e aquela luz veio formando em formato de um corpo, e o profeta diz que é naquele corpo que Deus estava, quando ele disse haja. Então aí começou. Por isso que tudo foi criado por ele e para ele. Entendeu? Corpo espiritual, teofania. Veja bem, olha que coisa. Filho de Deus, teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos, a palavra dita daquelas grandes fontes da vida, e saiu, e ali houve a teofania, que foi Deus feito palavra. Deus feito palavra, teofania, Logos, verbo, tudo isso aí. Deus feito palavra. E então aquela teofania se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Aquele corpo espiritual de Deus, o Logos de Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, verso 14. E então aquela teofania se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. E então toda a plenitude da divindade habitou nele. Pai, Filho e Espírito Santo, tudo naquilo. Estava tudo ali. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Tem como se separar em pessoas distintas. E essa é a própria maneira que seguimos diretamente, voltando ao princípio original de Deus. Ali nascemos novamente, não da carne, nascemos de novo, não do sangue, mas nascemos novamente através do Espírito. E aquele Espírito eterno de amor, de honestidade, desce para posicionar dentro de nós. E então, quando morremos nesta vida, entraremos num corpo, pois se esse tabernáculo terrestre for dissolvido, nós temos uma teofania para entrarmos um corpo celestial. Agora, eu vi essa teofania, eu já dei o testemunho para vocês, quando eu estava indagando assim a Deus: ô Senhor, eu queria tanto algo assim do Senhor, mas um consolo mesmo a respeito da partida do meu irmão. Foi quando Deus mostrou, eu quase amanhecendo de manhãzinha, eu
eu saí de dentro desse corpo meu aqui, né? Parece um sonho, parece uma visão, parece, eu não sei o que parece. O certo é que eu saí andando assim, estava subindo um pouquinho, tinha um muro do lado esquerdo meu. E a uns 100 metros, 50 metros na frente, eu vi o meu irmão de pé. Mas no corpo natural dele, que ele estava aqui na terra mesmo. Normal, eu vi ele de pé. E quando eu vi, eu apressei o passo para chegar e dar um abraço nele. E quando eu estava chegando perto dele, ele desapareceu. Quando ele desapareceu, eu olhei do lado esquerdo, ele estava do outro lado do muro, no corpo dele mesmo, normal. E eu falei, uai, mas você estava aqui agora, e agora já está do outro lado do muro? Ele falou assim, pois é assim. Quando ele falou, pois é assim, eu ouvi sair de dentro daquele corpo dele um corpo teofânico, na imagem dele mesmo, mais jovem, assim, sabe? Aquele corpo teofânico saiu de dentro do corpo de carne, saiu e foi subindo. E à medida que aquele corpo teofânico foi subindo, aquele outro corpo terreno desapareceu. Aí eu acordei consolado. Falei, ô Senhor, muito obrigado. E daquele dia para cá, realmente a gente percebe que ficou a saudade mesmo, é claro que fica, mas a gente tem esse consolo, entendeu? Tem esse consolo. Então, na vinda do Senhor Jesus, esse corpo é tomado da terra novamente, tá? Esses 16 elementos que compõem esse corpo regressam ao ar, mas depois, na ressurreição, ele é tomado novamente e levado para um estágio glorificado para viver para sempre na sua presença. E então toda perversão, todas as coisas que estão na perversão, tudo deixa de existir. A carne vai para a sua punição, o inferno abre a sua boca e engole todo o mal e a perversão, tá? E Deus e a sua amada igreja, aqui onde é que você está, irmão? Ai meu Deus, coisa maravilhosa. Deus e a sua amada igreja, sua noiva, toma sua posição para seguir na eternidade. Essa é a grande esperança da igreja cristã. É aqui que Deus colocou nós. Entendeu? Essa é a grande esperança da igreja cristã. Senhor Jesus nos ajuda a poder entender isso. A palavra de Deus diz que a consolação e a boa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo aos Coríntios 5:1, a palavra de Deus fala sobre a casa terrestre e o edifício celestial. Nós vamos sair da casa terrestre e vamos entrar num edifício celestial. Ô irmão, você está feliz? Aleluia. Não tem morte não para o cristão. A morte é uma doce carruagem que transporta nós de um lugar para o outro lugar. Na mensagem Véu Adentro, você já conhece isso aqui, mas eu quero citar de novo, porque é para nós chegar para o fim aqui, para terminar. Olha aqui no 313, Abraão, quando ele estava já velho, ele não se importava com sua idade. Você também não, né? Está importando com a sua idade? Não. Nem o irmão Efraim está importando com a idade dele. Glória a Deus. Aleluia. Está importando não? Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. Acabou-se, ué. Não é isso maravilhoso? Deus não morre, e o profeta falando. Está vendo, irmão dito? Glória a Deus. Deus não morre, Deus é de eternidade a eternidade. Glória. Coisa maravilhosa. Tem pensado vocês que quando o seu espírito lhe abandona, se você estivesse na câmara de gás, se estivesse no fundo do poço, no mar, onde fosse, quando o espírito lhe deixa, a água, o fogo, nada pode segurar você.
Pode estar dentro da barriga da onça, não segura. Pode estar onde for. Ele se move através dos edifícios. E é como um vapor, mas ele não é um vapor, ele é algo vivo. A teofania do homem não tem nada que segura a teofania do homem. A parede, não. Inclusive o profeta fala da experiência daquela irmã que veio para receber a oração, mas estava muito cheio, não tinha como passar com ela, estava na cadeira de roda. O profeta lhes fala para ela vir por fora e entrar por detrás, mas por detrás não tinha porta. Ô irmão Brana, mas aí não tem porta para entrar, não tem problema, vem, entra aqui. Vieram trazendo ela na cadeira de roda. Quando chegou atrás do púlpito aqui, a parede abriu e eles entraram com ela na cadeira de roda e a parede fechou de novo, sozinho. Entendeu como é que é? Agora, se a parede não pôde deter uma pessoa que ainda estava viva em carne, vai deter um espírito, uma teofania? Não, não tem como. É por isso que você vê que Pedro saiu da prisão, se apresentou, entrou, saiu com grade fechada, saiu, entrou com porta fechada. Por isso que Jesus, quando ele ressuscitou, ele estava na teofania, ele disse, paz seja convosco, e entrou, ninguém viu de onde veio. Entendeu como é que é? Oh, que coisa! Então, ele se move através do edifício e é como um vapor, ele está pairando ali, está vivo, isso não pode morrer, isso tem vida eterna e não pode perecer, irmão. Não tem nada que pode prejudicar você na terra em lugar nenhum, para fazer você perecer. Você é um filho de Deus eleito para a vida eterna, não tem nada que pode tirar isso de você. Essa é a maior riqueza que Deus te deu. Tudo que você faz pela obra de Deus é ingratidão a Deus de ter te dado essa confiança, essa certeza, essa convicção. Entendeu como é que é? É isso aí. E então, quando você morre, os seus parentes choram e pensam que você está morto. Ai, tadinho dele, era uma pessoa tão boa. O profeta diz, mas você não está morto. Não, você ainda está vivendo aqui em cima. O velho corpo tem desvanecido, porém é posto na terra. Veja, todos os átomos e coisa que uma vez era você se corromperam e voltaram a ser luz cósmica, petróleo, seja lá o que for, os 16 elementos que compõem o corpo, de volta ao pó. E algum dia o grande rei desse espírito virá, Jesus, vindo da glória em seu corpo glorioso. Você já pensou, irmão, o que é isso? E ele libertará o poder de Deus e toda pessoa que esteja nele. O segredo é estar nele. Está vendo, irmão? O segredo é estar em Cristo. Porque aquele que entra em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você perceber que ainda está faltando alguma coisa para entrar mesmo em Cristo, então vá para o quartinho da oração. Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor na palavra, entendeu? Eu quero entrar, eu preciso entrar. E Ele vai te dar isso aí, porque Ele prometeu, é promessa para você. Toda pessoa que esteja nele, seus corpos e os átomos voltarão a se ajuntarem à luz cósmica, começará a se formar numa fração de tempo, e toda pessoa em Cristo será mudada e feita um homem, uma mulher jovem outra vez. Aqueles que estão em Cristo, pode estar com 80 anos, pode estar com 969, irmão Fraí, não interessa, isso aí não conta, vai ser jovem de novo, novo, de pé sobre a terra. Pense nisso, nunca envelhecer, nunca adoecer.
Veja, nunca mais ter uma mágoa, uma preocupação com o que teremos. Veja, não, o que nós vamos ter que preocupar? Apenas caminhe na luz de Deus. Aleluia, não é isso maravilhoso? Oh, que coisa maravilhosa é você ter essa confiança, essa convicção que você é parte de uma família abençoada na terra, que Deus predestinou, elegeu desde antes da fundação do mundo. Não tem nada que ser tão maravilhoso e tão precioso como isso. Você fazer parte dessa família é a celebridade do céu aqui na terra. Aleluia, louvado seja Deus. Ai, meu Deus, como isso aqui é maravilhoso. Irmão, não vai pensar que uma pessoa embarca aqui e acabou, não, viu? Está vivo. Inclusive o profeta conta uma experiência aqui na mensagem. Quem é esse Melquisedeque, irmão? Isso aqui, eu fiquei de queixo caído com isso aqui. Eu acho que eu vou passar isso aqui para vocês também. Olha aqui para você ver uma coisa a respeito de teofania. Outro dia, no jornal de Tucson, eu estava lendo um artigo onde havia uma mulher dirigindo estrada abaixo. Eu creio que a mais ou menos 40, 50 milhas por hora. E ela bateu num velho homem vestido com um casaco. A mulher bateu no homem. Ela gritou e parou seu carro e o atirou ao ar ali fora em pleno deserto. E ela correu atrás para encontrá-lo e ele não estava ali. Eu bati no homem, cadê o homem? E eu bati no homem a 50, 60 milhas, 80 quilômetros por hora. Pá! O homem até subiu para o ar na batida e tudo, e eu vi tudo. Agora eu desci do carro para procurar o homem. Cadê o homem? Irmão Ademar. Então, o que fez ela? Algumas pessoas atrás dela viram o que aconteceu. Vinha vindo o carro atrás e viu o que aconteceu. Viram o velho homem voar no ar na batida. Mais testemunha que viu. Seu caso, veja, diz que viu o homem voar no ar, seu casaco girando. Assim eles correram atrás para averiguar, não puderam encontrar o homem em parte alguma. Desapareceu o homem. Chamaram a polícia saiu para examinar o lugar, não havia ninguém ali. Cadê o homem? Cada um deles testificou que o carro vacilou, bateu no homem e ele subiu ao ar e todos o viram. Testemunha, 2 ou 3 carros cheios deles viram o que aconteceu. Mas sabe o que aconteceu? Eles encontraram que há 5 anos atrás tinha havido um velho com um casaco que foi atingido e morto naquele mesmo lugar. 5 anos atrás. 5 anos depois, a mulher ia ainda e bateu nesse homem de casaco e tudo. Analisa para você ver. O homem estava na teofania. Por isso que ele desapareceu no ar. Ninguém achou o homem. Olha para você ver. Quando você sai daqui, você não está morto. O profeta pegou isso aqui para mostrar. Você não está morto. A pessoa pensa que você morreu, mas você não está morto. Veja. Tem que voltar mesmo se você é pecador. Tem que voltar.
Por isso que nós temos a primeira ressurreição para a noiva e temos a segunda ressurreição que abarca todo mundo, não fica um sem levantar na ressurreição. Ou que seja para salvação, ou que seja para perdição, mas tem que levantar. Entendeu como é que é? Por isso que o moço está lá no inferno clamando por misericórdia. Aí a pessoa fala para você assim, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus, ele rejeitou Jesus. Não, ele está lá até hoje, no inferno, ele nunca saiu de lá. Abraão diz, há um abismo que separa entre nós e vós. Ainda que quiséssemos passar daqui para lá, não tinha como, muito menos os de lá passar para cá. Entendeu? Mas está vivo. Não está morto não, está vivo. Aqueles que estão no paraíso, está vivo, esperando a hora da ressurreição para encontrarmos o Senhor Jesus nos ares, nós os que ficarmos vivos, e aqueles que morreu sem a salvação, está vivo, passando luta e dificuldade, sofrimento, 1 trilhão de vezes pior do que o pior momento que você passou aqui na terra. Vivo! E o profeta, se depois do juízo do trono branco, quando a morte e o inferno vai ser tudo lançado no lago de fogo, Satanás e os seus seguidores, o profeta diz que poderá queimar 1 milhão de anos para depois ser exterminado. Tem mais essa ainda. Eu acho que nós tínhamos que pôr a barba de molho mesmo. Não brinca não pode brincar com as coisas de Deus de jeito nenhum. Isso aqui é a coisa mais séria que você pode pensar na vida, se tratando da mensagem de um profeta. Denominação é outra coisa, mas mensagem de um profeta, isso aqui nunca foi brincadeira. Vê se teve brincadeira nos dias de Noé, vê se teve brincadeira nos dias de Moisés, vê se teve brincadeira nos dias de Josué. Não teve brincadeira. Vê lá nos dias de Isaías, ele começou a brincar um pouco o rei Uzia e fazer parte da família de lábios impuro lábio. Vê se Deus poupou aquilo. Vê se teve brincadeira. Teve que encarar uma brasa do altar de Deus com uma tenaz para queimar a iniquidade. Tem brincadeira? Não! Oh, Pai, tem misericórdia de nós. Tem que voltar, mesmo se você for um pecador, e ser julgado segundo as obras que praticou no corpo. Por isso que ele quer que nós sejamos irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito. E você quer saber quem quer a teofania sua? É a sua alma. A alma do homem é a sua teofania. É o corpo espiritual do homem. Nome de nosso Senhor Jesus, nós vamos ficar com isso em nossos corações por causa do tempo, mas eu creio que foi muito bom. Pode ser que a gente continue a noite em Poços de Caldas falando mais um pouco sobre teofania. O Senhor deixar nós usufruir dessas bênçãos maravilhosas, Senhor. O Senhor dá saúde para nós continuar na luta da vida aqui na terra, Pai, cumprindo o nosso ministério. Cada um de nós aqui tem um ministério para ser cumprido, uma família, filhos, esposa, marido, lar, que está, Pai bendito, é a espinha dorsal da nação até, a família, e que o Senhor já ajuda nós, Pai. O Senhor, na verdade, tem ajudado. Nós somos agradecidos. Muito obrigado, Senhor, ter nos dado esse bom tempo, Pai, na Tua presença. Nós te agradecemos por tudo e pedindo a bênção do Senhor sobre o almoço que está sendo preparado aqui para os irmãos e também o culto de ceia em Poços de Caldas à noite. Que o Senhor seja conosco, abençoando todo o trabalho dos irmãos, o retorno para os seus lares e tudo, Pai, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. O abraço fraternal, né? Em nome de Jesus, um bom almoço para todos nós, em nome do Senhor Jesus.